Olá, bom dia, paz, tudo bem? Um breve resumo aqui da mensagem do boletim para esta semana. O tema é Vivendo a Gosto de Deus. Lembrando que Deus tem vontades, Deus tem gostos, Deus tem preferências, Deus tem ordens e nós podemos viver a gosto de Deus. E tem uma pergunta aqui já no início: como você se sente quando alguém faz algo que é do seu gosto, hein? Como que você se sente? Eu me sinto bem, né? Fico feliz, me sinto honrado, eu me sinto respeitado, isso me faz muito bem. Quando alguém cozinha do meu gosto, quando alguém dirige da forma que eu gosto, né? Quando alguém fala da forma que eu gosto, eu tenho gostos e Deus também tem gostos. Então, como que você se sente quando a pessoa faz algo que é do seu gosto? Essa quebra-gelo, né? Você pode também falar aí como você se sente quando a pessoa faz totalmente diferente daquilo que você gosta, né? O quebra-gelo é só para as pessoas ficarem mais à vontade. E a Bíblia está cheia de histórias, né? De homens e mulheres que viveram do jeito de Deus, a gosto de Deus. Pessoas que desejaram agradar a Deus até mesmo acima de seus próprios desejos e interesses, como por exemplo Noé, e construiu a arca, declarando que ia chover quando ainda não conhecia a chuva, diz lá em Gênesis. Também Enoque, que andou com Deus de uma maneira tão maravilhosa que Deus o tomou para si. A Bíblia também fala de Abraão, que passou por um momento decisivo em sua vida, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você já teve um momento assim que precisou fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade? Essa é uma pergunta para você, uma pergunta para mim, uma pergunta para a célula, não é? Certamente que sim. Muitas coisas a gente já fez porque Deus quis, não porque a gente quis, mas nós atendemos o gosto de Deus, a vontade de Deus. Por exemplo, perdoar mesmo, não é? Andar mais uma milha, insistir com mais uma pessoa, voltar a uma tarefa que a gente tinha abandonado, que nunca foi fácil de fazer. Aí vai da ideia, da experiência de cada um. Não precisa pedir para todo mundo falar não, porque senão o tempo todo vai ficar só nisso a sua reunião hoje. Então, importante aí você talvez até citar o seu próprio exemplo, alguma coisa rápida, ok? Então, nós vamos ver aqui com Abraão o que é preciso para viver a gosto de Deus. Você está percebendo que eu estou olhando o boletim aqui? Quero dar uma dica para você, líder. Quanto menos você olhar no boletim é melhor, tá bom? Quanto mais você olhar para as pessoas e falar com elas, mais segurança, aliás, você vai transmitir, é isso mesmo. Mais segurança você vai transmitir e domínio sobre o assunto, certo? Então, se você conseguir memorizar, ou pelo menos os pontos do boletim, e falar olhando para eles, vai ser mais produtivo, certo? Então, é um conselho que eu estou te dando aqui hoje. Eu também tenho essa dificuldade, mas eu estou lutando sempre com isso, para olhar o quanto menos para o boletim, porque isso vai dar maior segurança. É claro, gente, claro que quem está começando, quem está se habituando, não tem problema olhar para o boletim. Não é problema, não é pecado, certo? Mas quanto menos você olhar, mais segurança você vai transmitir sobre o assunto que você está passando. Então, como é que a gente aprende com Abraão? Primeiro, para viver a gosto de Deus, é preciso ser obediente. Aí tem o texto de Gênesis 22. Deixa eu te dar mais um conselho, mais uma dica aqui importante. Ao ler a Bíblia, leia com calma, certo? Primeiro, então, leia com calma. Outra coisa, ao ler a Bíblia na célula, você já tenha lido, né, a Bíblia antes do dia da reunião da célula. Ou seja, você já domine a leitura que você vai fazer. Porque quando a gente se enrosca na leitura, atrapalha um pouco o raciocínio de quem está nos ouvindo. Inclusive tem gente que não leva a Bíblia, que não acompanha no celular, não é? Então, leia o texto antes em casa, tenta ali ver, marque as palavras mais difíceis, fale elas antes, sozinho mesmo, né?
para que quando chegar o momento de você fazer a leitura, você não tropece, né? Você tem ali uma maior segurança na hora da leitura. Isso vai ajudar bastante quem está te ouvindo, tá bom? Então não tenha pressa na leitura, tenha domínio dessa leitura, fazendo essa leitura antes. Mas pastor, eu tenho pouco tempo. Todos nós temos pouco tempo. Mas é necessário você se dedicar, porque aí você vai ter um resultado melhor. Então nós vemos que Abraão aqui, já lendo agora o boletim, voltando, ele não questionou a Deus, ele simplesmente obedeceu. Mas como que é difícil isso, não é verdade? Então a obediência, para ser verdadeira, precisa de alguns testes. Dos 3 is. Então são 3 is, que é obediência imediata, obediência inteira e obediência interna. Imediata, porque recebe a direção e já responde imediatamente. A inteira, porque é fazer tudo o que foi pedido para fazer. Não é uma obediência parcial, é uma obediência integral, uma obediência total, né? Então, se você pede para alguém, às vezes você fala para a pessoa, ó, vai lá e tira o lixo para mim. Aí vai lá, o filho vai lá, pega o lixo, mas ele não vê que no caminho tem um copo ali descartável, sujo, jogado no chão. Ele só faz aquilo que foi pedido, não faz de forma integral. Então é legal, se é para limpar mesmo, né? Outra coisa que é obediência interna, não só por fora, porque recebi uma ordem de comando, mas atendendo a quem está ordenando, né? Então, algo que é do coração ali, é uma disposição ali interna. Então, Abraão cumpriu os 3 is. Como que a sua obediência agora, meu querido, a Deus pode influenciar pessoas ao seu redor? Você vai ver lá na empresa, quando você obedece, quando você é dedicado ali àquilo que lhe foi pedido, as pessoas vão olhar para você, algumas vão lhe criticar, achar que você é muito exagerado. Não, você é excelente, né? Quando você tem uma obediência a Deus, as pessoas percebem isso, né? Quando não é do coração, elas percebem. Quando a gente demora para atender a Deus, elas percebem, né? E quando também não é integral, elas também percebem, né? Então, vou deixar por aqui para você pensar um pouco a respeito na hora de você ir compartilhar a palavra. O segundo ponto é, para viver a gosto de Deus, então, primeiro, é preciso ser obediente. Segundo, é preciso ser perseverante. Abraão, ele caminhou com seu filho, diz aqui no verso 4, por 3 dias e não desistiu da missão que Deus lhe deu. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser firmes e constantes, diz lá em 1 Coríntios. Devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não é? Então, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, diz lá em Hebreus 10, 38. Então, a obediência a gosto de Deus, ela é perseverante, ela precisa ser perseverante. Tem pessoas que perseveraram durante um tempo, mas já não são mais, já não obedecem mais. Então, não adiantou tanto assim, não é aquilo que ela fez. Então é importante que nós sejamos aí perseverantes, né? Até que seja concluída. Às vezes eu falo, né, de lá na arca, que houve perseverança, né, por parte da tartaruga, que devagarzinho ela perseverou até entrar na arca, né? Por isso que ela sobreviveu ao dilúvio, e outros animais também, claro. Mas existem situações onde as pessoas elas começam bem. E mais importante, acho que a pastora Deusa publicou alguma coisa nesses dias, mais importante é o fim das coisas do que o início delas. Então a obediência tem que ser perseverante, tem que ser diária mesmo, né? E por fim aqui o terceiro ponto, para vivermos a gosto de Deus, nós precisamos ter fé. Em Gênesis 22, 7 e 8, diz que o Isaac falou para o pai, pai, e o pai falou, pois não, fala, filho. E ele disse assim, olha, as brasas, a lenha estão aqui, mas onde que está o cordeiro para o holocausto? Né? E o Abraão responde, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Então aí você vê a perseverança, né? E você vê aí a fé. Deus proverá.
Abraão estava subindo para sacrificar o seu próprio filho, que era um filho da promessa. Talvez ele não entendia tudo, mas ele cria em Deus. Ele tinha uma fé perseverante, uma fé aí sobrenatural, né? Então, quando a gente percebe que Abraão, então, ele respondeu não segundo diante daquilo que é natural, diante daquilo que os seus olhos estavam vendo, os olhos carnais, né? Os olhos aqui do rosto, mas ele tinha uma confiança. Então, em 2 Coríntios diz assim que Abraão cria que Deus faria por ele um milagre ali. E a gente também não deve viver por vista. Não caminhamos por aquilo que nós vemos, mas nós caminhamos por aquilo que nós cremos. Está lá em 2 Coríntios 5:7. Então a Bíblia diz que o Abraão tinha uma fé que transcendia seus desalentos pessoais. Hebreus 11. Né? Então Abraão, ele cria não no que Deus faria, mas no que Deus já tinha feito. Deus já tinha dado uma promessa para Abraão e que ele seria pai de multidões, que mesmo sendo avançado em idade, ele seria pai. Daí ele tem o filho, aí Deus pede o filho, mas ele cria que Deus tinha prometido que ele seria pai de uma multidão e somente seria através do seu filho. Então, mesmo que ele sacrificasse o filho, ele tinha confiança que Deus o ressuscitaria, para que a promessa fosse cumprida. Então, ele cria que Deus era poderoso para dar vida a seu filho, mesmo que ele matasse o seu próprio filho. É muito doido, né, irmãos? Mas é a fé. O justo viverá pela fé. E também nós falamos na reunião domingo de manhã, né, que aquilo que não provém de fé é pecado. Então nós que somos líderes de célula, né, falando entre nós aqui agora, nós precisamos sempre exercer a fé. Sempre acreditar, né, que com relação à nossa fé, as pessoas que nós vamos ganhar pela fé. Que Deus vai tocar o coração. Que Deus vai fazer um milagre. E nós não vamos desistir, nós vamos perseverar. Né? E nós vamos ser o que também? Obedientes a Deus. Para que Deus possa conceder aí um milagre. Você faria o mesmo que Abraão fez quando Deus lhe pediu que confiasse e obedecesse sem questionar, né? Eu coloquei aí, houve um erro de digitação, tá bom? Então aí está uma palavra no final aí, confiar, mas não é confiar, é questionar, né? Então aqui, vamos repetir a pergunta para você entender. Você faria o mesmo que Abraão fez quando Deus lhe pediu que confiasse e obedecesse sem questionar? Você faria? Então, guarda isso no seu coração e responda de acordo com aquilo que está na sua alma. Talvez eu diria, não, eu não faria. Pelo menos não se fosse isso agora. Eu questionaria sim, porque não tenho a mesma fé de Abraão, não em tão grande intensidade como a dele, né? Mas muitas coisas na minha vida eu preciso obedecer sem questionar. Preciso ter esta fé de confiar. Né? A Bíblia diz, eu tenho citado isso aí, que a mulher lá ela só tinha 2 moedas, ela depositou tudo no gasofilache. Né? A Bíblia diz que a gente vê algumas situações, né? Como aquele cego Bartimeu, né? Que gritou até que Jesus o atendesse, mesmo as pessoas dizendo para ele ficar calado. Então era uma fé aí, ó, sem questionar, e mesmo que outros questionassem, o cego, ele queria ver, ele foi até o fim e recebeu o seu milagre. Né? Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, tocou nas vestes de Jesus, usou a fé, enfim. Então, meu querido, nós precisamos aqui, para viver a gosto de Deus, viver a gosto de Deus, é a conclusão, tem a ver com uma vida de atitudes e não com uma vida de aceitação. Se você decidir viver a gosto de Deus, terá que desenvolver a sua vida nessas 3 áreas: obediência, perseverança e fé. Se você ainda não recebeu a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ou está afastado do caminho, essa palavra também é para você, né? Que nós possamos aí viver na fé, né? Em obediência, perseverança e fé. Porque isso fala de renúncia da vontade pessoal para viver a vontade de Deus. Então nós podemos viver a gosto
de Deus. Que seja assim para a glória do Senhor. Pai querido, obrigado pela palavra desta semana. Que o Senhor manifeste o seu poder, ó Pai, através também dos testemunhos, da simplicidade nossa. Nós não queremos trazer nada complexo para as pessoas. Nós queremos sim, Deus, passar vida, ó Deus, experiências, e que o Senhor use cada líder que está vendo este pequeno vídeo, que embora Deus é pequeno, mas já são 15 minutos, mas que o Senhor nos ajude, Pai, a comunicar, compartilhar a palavra, e que o Espírito Santo convença da necessidade e da possibilidade de vivermos a gosto de Deus, porque o teu gosto, a tua vontade é boa, agradável e perfeita.